Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Linguística Funcional Integra. Eu me chamo Renata Vidal, sou doutoranda com bolsa CAPES pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará. Nossa convidada de hoje é a professora Lígia. A professora Lígia Maria da Silva é doutora e mestra em estudos da linguagem na área de linguística teórica e descritiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Fez sua especialização em literatura e ensino pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN. Sua licenciatura foi em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas, também pela UFRN, e atualmente atua como professora de língua portuguesa da Rede Estadual de Educação do Rio Grande do Norte. Integra o grupo de estudos de discurso e gramática da UFRN, que é o grupo que estamos entrevistando ao longo dessa nossa temporada do Projeto Linguística Funcional Integra. Para complementar as informações da nossa entrevistada, a instituição a qual se vincula é a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte. Sua apresentação será na área de descrição e análise linguística, mais precisamente a nossa convidada irá apresentar sobre funcionalismo e ensino de gramática. Professora Lígia, é um prazer imenso tê-la conosco e gostaria já de agradecer de antemão por ter acolhido o nosso convite, por ter aceitado participar, realizar essa interlocução, nos conceder essa entrevista, que eu tenho certeza que vai ser bastante rica. Oi, Eu Renata. Obrigada. É um prazer estar aqui. Espero trazer um pouquinho da minha experiência aqui para compartilhar com vocês. Nós sabemos que o funcionalismo é uma vertente teórica de base descritiva, né, mas várias pesquisas têm feito uma relação entre o funcionalismo e o ensino de língua. Um exemplo de trabalho dessa natureza é essa pesquisa de doutorado, né, na qual você realiza uma interface entre descrição e o ensino da oração adjetiva. Professora, você poderia comentar para a gente um pouco dessa relação? Isso, Renata. Realmente, o funcionalismo não tem uma agenda, né, voltada ao ensino, né, mas muitos pesquisadores têm desenvolvido trabalhos a respeito disso, né, notadamente pesquisadores do grupo de estudos Discurso e Gramática, né, têm buscado fazer essa relação entre a teoria, né, o que nós vemos ali no funcionalismo e como isso pode contribuir para o ensino, né, para a nossa prática pedagógica. Então, como professora, eu sempre senti essa necessidade, né, de levar aquele conhecimento científico para a sala de aula, né? Não da forma como nós vemos, né? Não as categorias de análise, mas como esse conhecimento pode contribuir para a minha prática pedagógica. Né? Então, muitos estudos, como o professor Edivaldo Bispo, da Mariângela Oliveira, da professora Angélica, eles já fizeram muitas pesquisas voltadas a isso, e principalmente o professor Edivaldo, né, e a Mariângela, já falaram sobre as orações adjetivas, né? É um tópico gramatical que eles já pesquisam há um tempo, né? E que eu também já pesquisava desde a minha graduação, né? Então, daí surgiu essa ideia, né, de fazer algo diferente do que nós ainda não tínhamos visto, que era de preparar uma intervenção, mesmo levar essas ideias para o campo mesmo da sala de aula, né? Até porque essas discussões sobre o ensino, né? Sobre a precariedade do ensino, as dificuldades do ensino de língua portuguesa, especificamente de gramática, são muito recorrentes, né? E nós, como professores, pesquisadores, sempre estamos nos perguntando sobre o que fazer para melhorar isso, né? E a perspectiva funcional tem algumas correlações com o que é posto nos documentos oficiais, né? Desde os parâmetros curriculares nacionais, as orientações curriculares nacionais, a BNCC, né? Todos eles focam ali no ponto de vista mais analítico da linguagem, né? De analisar os tópicos gramaticais, de
de ir além do que propõe a gramática tradicional, né, que é basicamente o tópico aqui principal, né? Quando nós falamos em funcionalismo, nós estamos preocupados com essa observação da língua em uso, né, de ir além do que é padrão, né, do que está na norma de prestígio, propiciar ao aluno a possibilidade, né, analítica de associar diferentes formas, né, de observar o uso, né? Então, nós fomos, né, para esse caminho, pensando em como fazer isso, né? Como levar esse ensino da oração adjetiva com base numa perspectiva funcional para que o aluno pudesse desenvolver essas habilidades e ter, de repente, desenvolver melhor seus conhecimentos a respeito da oração adjetiva e de outros tópicos gramaticais também. Perfeito, professora. Você traz essa visão bem geral, né? Cita aí outros teóricos que têm trabalhado nessa perspectiva, discutindo um pouco sobre essa necessidade de aproximar toda essa discussão teórica que a gente tem na academia, a parte prática. Isso nos leva à seguinte pergunta, que é mais específica em relação ao seu objeto de estudo, né? Em que consistiu o estudo descritivo da oração adjetiva em sua pesquisa e quais as conclusões que você obteve? Isso, então, para fazer essa relação, né, entre teoria e ensino, né, nós precisamos primeiramente fazer ali toda aquela parte bibliográfica, né, estudar como a oração adjetiva tem sido vista, né, pelas diferentes perspectivas, né? Então foi uma visão mais global da oração adjetiva, e aí nós analisamos gramáticas escritas por gramáticos mais tradicionais, né, a tradição gramatical, as gramáticas escritas por linguistas, analisamos livros didáticos e também as pesquisas funcionalistas. Né? Então, nesse primeiro momento, nós buscamos ver o que já foi dito pela oração adjetiva e como nós podemos usar, né, esse conhecimento científico que já existe, o que é que nós podemos trazer de novo. Né? Então, nós vimos que a tradição gramatical, né, assim como os livros didáticos, né, ainda estão muito focados numa visão mais morfossintática e semântica da oração adjetiva. Né? Então, como é que se vê essa oração adjetiva? É aquela que está ligada a um substantivo da oração anterior, né? Ela tem um valor de um adjetivo, uma visão dicotômica, né? Tem a oração adjetiva restritiva e a oração adjetiva explicativa. Né? E o que difere elas? É o uso da vírgula, né? O uso da vírgula que vai isolar ali a oração adjetiva explicativa, que mostra que ela é dispensável à oração. Então, basicamente, a visão tradicional diz isso sobre a oração adjetiva. Né? Mas aí, quando nós vamos olhar para outras gramáticas ali que não tem essa preocupação prioritariamente normativista, prescritivista, né, de gramáticos que estão mais preocupados em descrever a língua, eles já mostram que existem outros casos, existem outras formas de orações adjetivas, existem outras estratégias de relativização que precisam também ser consideradas, porque elas são usadas, né, pelo falante da língua. Então, a Taliba de Castilho, Marcos Banho, o que é que eles já trouxeram ali em suas gramáticas? Né? Existem estratégias de relativização que são diferentes, que estão ao lado ali da forma padrão. Né? E como é essa forma padrão? Né? A oração adjetiva tem uma especificidade, né, digamos assim, que quando o verbo rege uma preposição, né, essa preposição aparece antes ali do pronome relativo. Né? Então, o que os estudos mostram é que na nossa fala, muitas vezes, o falante, né, o usuário da língua, ele corta essa preposição. Né? Então, ao invés de dizer as pessoas de quem gosto, são essas, né, as pessoas de quem gosta gosta de pessoas, o falante vai lá e corta, né, apaga aquela preposição, as pessoas que eu gosto. Né? E em muitos casos, eles colocam também, né, que há um esvaziamento do pronome, né, uma despronominalização. Né? Quando o quê? Quando ocorre ali a necessidade do falante de colocar um pronome depois, né? Ele desconsidera que aquele que
é um pronome e ele coloca ali o pronome depois. Então, as pessoas que eu falei delas, Então, existem essas estratégias, né, essas formas que vão além da forma padrão e que estão ali, ao lado, né, estão sendo utilizadas em diferentes momentos e existe uma motivação para isso, né? Nada ocorre, nós entendemos que nada na língua ocorre aleatoriamente, né? A forma está muito relacionada à função. E é isso que nós vemos analisando as pesquisas funcionalistas, né? As pesquisas funcionalistas já buscam entender por que isso acontece, né? Por que ocorre esse apagamento da preposição, né? Então, a teoria busca explicar, né? Nós buscamos explicar isso a partir da teoria, né? Em termos de complexidade cognitiva, estrutural, né? Você construir uma estrutura em que você precisa colocar uma preposição antes mesmo de colocar o verbo na frase, né? Demanda um esforço cognitivo maior, né? Então, a estrutura vai acabar sendo mais complexa, né? Estruturalmente e cognitivamente também. Enfim, a teoria vai buscando essas explicações, né, para os fatos da língua. Né? Por isso que na linguística funcional nós temos esse olhar para a língua em uso, né? Tentar entender por que ela ocorre. E assim, vamos deixar de lado a norma padrão de forma alguma. Né? O papel da escola continua sendo levar o aluno a esse conhecimento da norma padrão, mas a ideia é permitir que ele faça essas relações, né? Que ele estabeleça relações entre aquele conhecimento que ele já tem e o que ele vai aprender ali do que é a norma padrão, que ele entenda que existem situações comunicativas em que determinada forma vai ser mais adequada, né? Então, as conclusões a que chegamos, né, foram essas, assim, que apontaram para a necessidade de desenvolvermos mais esses estudos de base funcionalista, né, para olhar para esse tópico gramatical de forma um pouco mais abrangente. Né? E lembrando que aqui nós estamos falando da oração adjetiva, né, que foi o tópico que nós selecionamos, mas tudo isso sempre nós precisamos pensar que pode ser aplicado a outros tópicos também. Né? É algo que o professor precisa levar para a sua prática diária, né, cotidiana. Interessante, esse ponto que você traz, né, de partir também da variedade do aluno, né, não menosprezar a variedade que ele utiliza no seu cotidiano, mas partir dali e relacionar a outras para que ele possa estar munido, né, e agir de forma bastante potente, né, em relação à língua, participar da sociedade, dominando diversas variedades, a norma culta, né. Acho bem interessante esse olhar sensível em relação à variedade também ali do aluno. Professora Lídia, como a linguística funcional pode propiciar uma compreensão mais proficiente da oração adjetiva? Você já traz um pouco de reflexões que respondem, mas eu gostaria de uma resposta mais precisa em relação a isso. Isso, Renata, porque assim, a linguística funcional, né, traz essa necessidade, né, de olhar de forma mais abrangente para essas formas, não prototípicas, né, não padrão, mas de que forma mais específica isso pode acontecer em relação à oração adjetiva, né? A professora Maria Ângela Oliveira, né, desenvolveu um trabalho em que ela propôs uma escalaridade adjetiva. Né? Como assim? Ela diz que as categorias não são discretas, né? Você não tem aqui simplesmente as orações adjetivas restritivas e as orações adjetivas explicativas. Existem outras orações que estão ali que elas são menos prototípicas porque elas têm algumas características que fazem com que elas não carreguem, não sejam totalmente explicativas, nem totalmente restritivas, e é muito importante que nós tenhamos esse olhar, porque se nós ensinamos para o aluno apenas que a explicativa é aquela que vem entre vírgulas, né? E de repente a pessoa não colocou ali as vírgulas, ou de repente ele não vai entender, ele vai simplesmente associar a presença da vírgula, ele não vai além, ele não vai entender a função, o papel daquela oração ali no texto. Então,
o que nós pensamos aqui, né, em relação a essa compreensão mais proficiente, é, por exemplo, olhar o nível de informatividade do sintagma nominal antecedente, o quanto ele é definido, porque uma oração adjetiva restritiva vai ser necessária quando o sintagma nominal, né, a qual ela se refere, for muito genérico, né? Então ele vai precisar especificar. Quando nós temos um sintagma nominal mais específico, então a oração adjetiva vai ter outras funções, funções de ordem mais discursivas e pragmáticas, né? Não tanto semânticas. Então, ela, né, a Maria Ângela e outros trabalhos também, né, que abordaram alguns aspectos da oração adjetiva, seja relacionando a oração adjetiva às orações adverbiais, o que é que elas têm em comum, o que é que elas têm de diferente. Esses trabalhos mostram que é preciso ter esse olhar para os aspectos ali que estão relacionados à oração adjetiva, né? Como eu tinha falado também sobre as estratégias de relativização, né? O que é que faz com que um usuário da língua corte a preposição, o que é que faz com que ele preencha aquele espaço ali que ele considera que aquele que não é um pronome, aquele que tem apenas uma função de conjunção, então ele tem a necessidade de colocar ali o pronome cópia, né, que aí nós chamamos de relativa copiadora. Então, com base na teoria, né, nós vamos olhando para a oração adjetiva de modo mais abrangente, né, vendo todos esses aspectos. Para que nós tenhamos um olhar mais avançado, né? Mais específico e ao mesmo tempo também mais abrangente no que diz respeito aos usos dessa estrutura oracional. Né? Então, basicamente, por aí. A nossa seguinte pergunta. Em seu doutorado, foi realizada uma intervenção pedagógica com a oração adjetiva na educação básica. Você já comentou para a gente acerca disso, né, no começo da nossa entrevista. Você poderia explicar como aconteceu esse processo, né? Quais foram os resultados que a sua pesquisa obteve? Isso, bem. Então, quando nós fizemos, né, aquele estudo bibliográfico, nós vimos que alguns estudiosos, né, já tinham dado algumas contribuições, né, em seus trabalhos, tinham refletido sobre o ensino, haviam até proposto alguma questão, alguma atividade, mas nós não temos ainda um trabalho aplicado, né, uma intervenção aplicada com resultados que pudéssemos aferir, né, o desempenho, né, sobre o desempenho desses alunos com base numa perspectiva funcional. E assim, lembrando, né, que não existe um modelo pedagógico, né, que tem esse viés funcionalista, né? Então, é algo que nós fomos assim fazendo da forma que compreendíamos, né, que poderia ter algum resultado. Então, assim, na época, né, eu estava de licença, então eu não era professora das turmas, né? Havia um professor regente e fui até lá, né, e nós selecionamos duas turmas do nível fundamental e duas turmas de nível médio, né, em que estava previsto o estudo da oração adjetiva, o nono ano do ensino médio e nono ano do ensino fundamental, desculpe, e a segunda série do ensino médio, né? E para termos assim um material metodologicamente mais viável de se analisar, né, organizando em termos metodológicos, nós fizemos a aplicação com duas turmas de cada série, sendo que uma turma nós chamamos de turma de controle e a outra de turma participante. Por quê? Porque nós queríamos comparar as metodologias, né, para poder tecer algumas considerações. Então, em uma das turmas, eu trabalhei ali, ministrei o conteúdo da forma mais tradicional, e na outra eu levei em consideração o viés funcionalista, né? Então, inicialmente, nós aplicamos uma atividade com questões para ver o nível deles, né, o que eles conheciam sobre a oração adjetiva. Depois, ministramos o conteúdo, né, diferente na turma participante, na turma de controle, e depois realizamos uma atividade final, né, uma atividade final que era a mesma para todos, né, para a gente poder comparar ali como eles se saíram, né, como é que foi o desempenho deles. Então,
Na turma de controle, né, dessa abordagem mais tradicional, nós começamos ali com conteúdo sistematizado, né, trazendo essa distinção semântica, sim, com exercícios de fixação, basicamente assim, né? Traz o conteúdo, depois os exercícios de fixação, exercícios muitas vezes para eles dizerem que adjetivo, a que adjetivo corresponde essa oração adjetiva, ou transforma essa oração adjetiva desenvolvida numa reduzida, basicamente como nós víamos, né, nos materiais mais tradicionais. Já na perspectiva de base mais funcionalista, né, nós começamos com questões, né, levando textos de situações reais de uso, com normas não, com orações, né, mais prototípicas, menos prototípicas, com as diferentes estratégias de relativização. Então, os alunos foram respondendo essas questões, nós fomos discutindo as respostas e levando-os a essa compreensão, a essa reflexão sobre as diferentes formas utilizadas ali nos textos, né? E depois, na atividade final, todos fizeram, e assim, claro, nós não temos tantos números, né? Tivemos um total ali de 82 alunos que efetivamente foram considerados participantes, porque eles fizeram a atividade inicial e final. Então, nós não olhamos tanto para o aspecto quantitativo, né? Mas do aspecto qualitativo, nós observamos que sim, esses alunos que tiveram as aulas com viés mais funcionalista, eles conseguiram discutir melhor, refletir melhor sobre as situações que nós colocamos ali. Vou dar só um exemplo aqui de uma questão. Nós tínhamos uma música, a letra de uma música, o Rap do Silva, de Bob Rum, e aí tinha um verso que dizia assim, né? Era só mais um Silva que a estrela não brilha, que a estrela não brilha. E aí tem uma reportagem também em que eles foram falar sobre a canção e aí eles corrigiram dizendo era só mais um Silva cuja estrela não brilha, né? E aí nós fomos questionar o aluno, né? Por quê? Que diferença é essa? Por que isso acontece? Né? E aí nós percebemos que aquele aluno que participou das discussões ali mais aprofundadas, né, sobre situações de uso, ele conseguiu perceber, né, que era uma situação mais monitorada, então ele teve ali aquele cuidado de usar o cujo, mas ele também percebeu que a ausência do cujo ali na letra da canção não prejudicou a intenção comunicativa, né, o falante conseguiu se comunicar bem ali, mesmo utilizando aquela estratégia ali cortadora, né, ele conseguiu se expressar bem, e assim, também utilizamos tem uma questão também com a mesma letra da canção, em que havia duas orações que, quando a gente olha, elas pareciam ser restritivas, porque ela não tinha ali a vírgula. Né? Então, tinha um verso que é assim: porque tem muito amigo que vai para o baile dançar. E o nosso amigo que foi para o baile curtir. Então, não tinha vírgulas, aparentemente duas orações restritivas, mas nós fizemos ali alguns questionamentos, né, para que o aluno percebesse que uma das orações tinha ali um sintagma nominal antecedente mais definido e outra tinha um mais genérico. Então, o pobre do nosso amigo, ele é bem específico, né? Esse nosso amigo, então, que foi para o baile curtir, hoje com sua família, ele não vai mais dormir. Então, essa oração, ela não tinha ali a função de restringir, de especificar. Era mais um comentário, né? Tinha uma função mais discursiva, né? Diferentemente da outra, que era mais restritiva. Então, assim, nós vimos também que eles conseguiram perceber isso quando eles foram instigados a perceberem, a irem além da presença da vírgula, por exemplo, da ausência da vírgula, né, nesse caso mais específico. Então, assim, apesar das limitações, né, que, claro, nós tivemos limitações nesse trabalho, nós consideramos um resultado bom, né? Uma das limitações foi não ter tido tempo, por exemplo, de trabalhar com a produção e reescrita de texto, que é algo que nós defendemos que é realmente bastante importante, mas, de modo geral, tivemos um bom resultado. Muito bacana, professora, essas reflexões que você traz, né? Porque circula bastante no meio acadêmico esse discurso, né? Que existe um abismo muito grande entre a teoria e a prática, e eu vejo isso como
um alento, né? Essas contribuições que você traz aqui para a gente, que aproxima toda essa discussão teórica, a prática do professor de língua portuguesa, de línguas de modo geral, né? E eu acho bem interessante tudo isso que você traz aqui para a gente. E como o funcionalismo é uma vertente que capaz de estimular essas percepções no aluno, como você falou, né? Essa intervenção, de certa maneira, propiciou esse estímulo, né, para que o aluno conseguisse perceber essas funções discursivas, né, e essas diferenciações aí no uso. E chegamos aqui já ao final da nossa entrevista com a nossa última pergunta. Considerando a sua atuação como professora de língua portuguesa da educação básica, de que modo você avalia as contribuições do funcionalismo quanto ao ensino de gramática em sua prática? Renata, é difícil, né? Muito difícil aliar essa teoria à prática, né? E nós vamos aprendendo todos os dias, né? As contribuições são muitas, porque a partir do estudo, né, desse estudo pelo viés funcionalista, a minha visão como professora mudou muito, né? Eu passei a tentar perceber ali as situações mínimas que acontecem no dia a dia, que são oportunidades de trabalharmos um tópico gramatical, né, fazendo essa relação com aquilo que o aluno já sabe e com aquilo que nós precisamos ensiná-lo, né, que é a norma. Então, as contribuições, penso que vão em torno disso, né, muito além do meu estudo para oração adjetiva, né, em qualquer tópico gramatical, eu fico pensando, né, como é que eu posso trazer isso de uma forma que não desconsidere o que o aluno já sabe, de forma que ele possa relacionar o que ele já sabe ao que eu estou ensinando, porque assim o conhecimento vai ter mais valor, né? Quando ele entende por que isso acontece e quando o erro dele não é simplesmente apontado como um erro, né? Eu falo aqui o erro dele, né? Porque ainda existe essa visão, né? Dos próprios alunos de dizerem, eu não sei falar português, né? É tudo errado. Então, essa visão do erro precisa ser desmistificada, precisa ser ressignificada, né? Então, ele entender que aquilo faz parte ali do uso não padrão, né? E que existem motivos para ele falar assim, para ele escrever assim, mas que ele precisa ter esse outro conhecimento, né? Ele precisa ser um falante, um usuário da língua mais completo, né? Que saiba se comunicar bem em qualquer situação. Então, assim, por exemplo, certo dia os alunos me convidaram para gravar um vídeo, né? Aquelas trends do TikTok, sobre o sujeito, né? Ah, professora, aquele que a gente coloca aqui, a professora coloca no quadro, né? Fulano está dançando, onde está o sujeito? E aí a gente, né, fomos lá, gravamos o vídeo, é bem, bem legal essa interação com os alunos, mas assim, eu não deixo por isso mesmo, né? Vou conversar com eles. Ah, por que colocar aqui essa pergunta, né, sobre onde está o sujeito? O que faz com que os alunos olhem para aquele sujeito que está lá no meio da sala dançando, né? Por quê? Que tipo de ideia sobre o sujeito nós temos? E aí eles vão falando, né? E nós entramos na ideia também do que é o sujeito. Você entende? O sujeito é apenas um ser animado? Um ser inanimado pode ser um sujeito também? Então, pensar sobre essas situações do dia a dia como pequenas oportunidades de levar o aluno à reflexão sobre a língua e sobre a gramática, né? E para que ele possa ressignificar e tornar esse conhecimento mais abrangente e mais proficiente. Então, nós vamos tentando todos os dias atuar de forma melhor, né? Vamos aprendendo também, e é isso que importa, né? Que estejamos dispostos a fazer o nosso melhor e associar a teoria à prática é muito válido. Perfeito, professora. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer imenso tê-la, né? Gostaria de agradecer em nome do grupo GEF, grupo de funcionalismo, né? Em nome do projeto Linguística Funcional Integra. E desejar também muito êxito nas suas pesquisas, na sua atuação profissional. E é isso. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade e seguimos aprendendo, né? E tentando ser cada vez melhores profissionais, né?
na nossa missão. Obrigada.